Boa noite a todos. Hoje é dia 13 de novembro. É com imenso prazer que Gradiva convida para uma conversa Rafael Infante, ator, humorista, estudioso, filho e irmão de psicanalistas, marido de Tatiana Novaes, pai da Lara. Ele vem nos perguntar: você está rindo de quê? Como Carlinhos Avelar, no Plantananã, Rafael anima as noites de domingo, imitando com a própria voz aquela vinheta da Globo que interrompe a programação normal para noticiar fatos de extrema relevância nacional. Não há quem não pare assombrado diante daquele chamado. No entanto, em sua entrada, é a vida dos famosos que se tornam notícia. Rafael publiciza o banal, o fútil, o que não interessa a mais ninguém e que deveria restar como mais particular, escancarando a sociedade do espetáculo nossa de cada dia, que atualmente carregamos nas palmas das mãos. Na contramão das entradas jornalísticas estéreis, metrificadas, ele propaga suas informações, chacoalhando o corpo inteiro de forma caótica, pulsional, caricaturando uma inadequação ao status quo. Além disso, Rafael está em cartaz com a peça Terapia Infernal, que fica no Teatro dos Quatro, de 16 de novembro a 1º de dezembro, não percam. Nela, ele é Lúcifer para os íntimos, Lucinho, que organiza uma volta à Terra para acertar contas com os humanos. Em nome dele, a humanidade tem feito barbaridades que considera terem passado muito do razoável. Completamente frustrado com o que fizeram de suas dádivas, ele se deita em um divã, choramingando suas misérias, assumindo suas responsabilidades e separando obra e ator. Nesse contraponto entre o razoável e o absurdo, Rafael nos faz rir e muito, ao mesmo tempo em que, em sua sussurrada voz de denúncia, entrega uma crítica contundente ao contemporâneo. Só não escuta quem não quer. Está ali, né, na cena. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza e é bastante auspicioso, Rafael, receber você aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo, querido. A casa é toda sua. Que a gente tenha uma noite cheia de gentilezas. Obrigado, Angélica, pelas palavras gentis. Eu fiquei até emocionado. E engraçado, porque você falou de várias... Primeiro, obrigado pela lembrança da minha peça com tanto carinho e proximidade, com tanta gentileza. Porque o artista, ele tem uma... E hoje eu falo com tranquilidade que eu sou artista, que também foi fruto da minha análise. O artista, ele tem um navegar, apesar de um contato com o público muito intenso, um navegar muito solitário. Então, quando vem palavras e respostas assim gentis, é um oceano. Perdão, a emoção. No seu tempo. Vamos respirando e conversando. Eu preparei algumas coisas para a gente falar aqui, como formato, como se fosse uma palestra, uma aula. E agora, 20 minutos antes de a gente começar, eu pensei em deixar o fluxo seguir, assim como eu faço minhas melhores conversas. E eu queria que fosse assim também hoje aqui. E abrir uma série de perguntas. O meu lugar de fala é uma palavra que eu detesto, porque eu acho que o lugar de fala aniquila um lugar de fala muito importante para todos nós, que é o lugar de ser humano. Claro que a gente não pode abdicar as diferenças, né, históricas de cada um de nós, as experiências vividas,
mas existe um lugar de fala nosso humano que eu também no meu trabalho exijo preenchê-lo, que é o lugar do humano de poder falar sobre as coisas. Então eu quero exercê-lo aqui também. Eu fiz uma pesquisa rápida para a gente introduzir, porque eu adoro, eu sou um apaixonado, como você citou também nas suas lindas palavras, um estudioso, eu adoro muito estudar, e eu me debrucei muito sobre o teatro, que é uma paixão na minha vida, na faculdade de teatro, onde eu me encantei por ter certeza que eu queria trabalhar com a comédia. Porque a comédia, para mim, ela era uma coisa muito natural da infância, da adolescência, e eu tinha um feedback de uma família muito engraçada, do meu círculo de amigos, assim, Rafa, você é uma pessoa que nos faz muito rir. Isso, para mim, era um fato do meu cotidiano. Aliás, boa noite a todos. Desculpa, não sei se eu dei boa noite a todos, mas boa noite a todos. Era um fato do meu cotidiano e eu ia levando o riso como um modo operante, era um modo estrutural para mim. O riso, para mim, não era uma pergunta, não era uma resposta, ele era um modo de vida para mim. Rir, fazer rir. Claro que sem o aparato que eu consigo hoje de elaboração do que pode ser um riso, eu não tinha na infância e na adolescência, mas eu já intuía que eu tinha uma espécie de satisfação muito gozosa ao ver o outro rir. Então aquilo me estimulava a fazer mais, como uma espécie de uma repetição de um movimento que me atraía novamente para aquilo. Ao longo do meu trajeto, meu percurso de ser humano, eu fui estudar cinema. Na faculdade de cinema, que eu fiquei apaixonado, mas eu percebi que lá eu deveria fazer faculdade de teatro, porque tudo na faculdade de cinema me envolvia com a parte dos atores, e eu tive a coragem, aliás, agradecendo meus pais que sempre me deram esse esboço, esse incentivo e esse privilégio, voltando ao lugar de fala, um privilégio de poder estudar no Brasil, numa faculdade, fui estudar teatro. E lá eu encontrei o melhor que tem da humanidade, os maiores textos, os maiores diretores, os maiores escritores. Eu encontrei a minha galera no sentido de, meu Deus, é aqui que eu quero navegar. E já na faculdade eu me espantei muito, porque realmente eu gosto muito de estudar, e tinha muito pouco material sobre o riso, muito pouco. Tem um teórico muito famoso lá que o pessoal do teatro gosta muito, que é o Barthes, mas eu confesso que eu achava muito difícil a leitura dele. Era uma teoria do riso muito maçante, que para mim não funcionava tanto, não batia tanto, ela era muito metódica, ela ia desde o nós podemos nos surpreender pelo susto ocorrido pelo seu colega ao seu lado. E eu entendia que ele queria desmembrar tipos de riso de várias formas, aquilo me afastava como um jovem com muita fome de teatro de fazer. Então deixei aquilo um pouco segundo plano e fui vivendo minha vida, fui percebendo que o riso era um caminho forte para mim de atuação, pelo feedback também das pessoas na faculdade, fui caindo por esse caminho e já mais maduro eu tive contato com a coisa que eu fiquei também, depois de muito trabalho de análise, eu pude me aproximar com mais tranquilidade, com Sigmund Freud. E eu quis trazer muito hoje aqui, primeiro porque eu estou aqui com vocês, na Gradiva, especialistas. Então peço, inclusive, perdão, porque eu vou esbarrar em conceitos teóricos que, para mim, não tem... o meu olhar é de um entusiasta, de um leitor, de um ator que usa dessa ferramenta também para me ajudar a compor. Mas quando eu pude me aproximar no texto desse homem de uma forma mais liberada dos meus pais, porque eu sou filho de psicanalistas, então Freud, para mim, sempre veio muito contaminado dos pais. Quando eu consegui me desassociar ou buscar um Freud alheio aos meus pais, ou melhor, podendo somar o melhor que vinha deles, mas descobrir o meu Sigmund Freud, eu mergulhei de cabeça porque eu fiquei muito impactado com o poder que tem no texto desse homem, que para mim é o maior roqueiro já que passou na nossa idade moderna, um revolucionário. Tenho certeza que ele era um roqueiro muito consciente de que era roqueiro. E me chamou sempre muita atenção os textos dele, porque ele apresenta, absolutamente invejável, e ele apresenta a ideia dele. Em todos os textos ele é capaz de resumir novamente a sua grande teoria. Então ele pega uma ideia, ele apresenta o que havia sido escrito sobre aquela ideia até então, mostra os pontos onde aquelas pessoas que tinham desenvolvido sobre aquele tema não chegaram, e te patatá, taca
uma ideia nova e completamente potente. Então, mas por que você está falando disso, Rafi, que isso tem a ver com isso? Tem muito a ver. Porque quando eu comecei a me debruçar sobre Sigmund Freud, eu fui numa busca pessoal de tentar entender, e aí tem a ver com o nome que a gente conseguiu hoje, que é do que a gente ri e do que me... E eu comecei, e eu pensei, para eu descobrir do que a gente ri, eu preciso partir primeiro de mim. O que me faz rir? E no processo de tentar descobrir o que me fazia rir, eu comecei a me perguntar o que é o processo, da onde é o motor que me faz ter vontade de fazer os outros rirem. Porque eu sou um ator que fiquei conhecido e me introduzi no mercado através do humor e da comicidade. E o que é esse motor? O que me movimenta a fazer outro rir? A primeira resposta veio uma resposta vaidosa, no sentido de fazer o outro rir me faz bem. Mas eu sempre me entendi como uma pessoa que não ficava satisfeita nessa camada, né? Tipo, porque eu acho que a arte ela tem isso, né? Eu acho que o artista precisa dessa camada da vaidade, desse olhar leonino, no sentido de para eu ir para o palco, para eu falar, gente, eu vou falar sobre algo vaidoso tem que estar permeando. Só que eu acho que a arte é tão potente e transcendente que ela é capaz de driblar essa vaidade artística e a gente é engolido por algo que é muito maior. E um grande amigo meu, que hoje eu chamo de grande amigo, que é o Marco, o meu terapeuta, ele diz: esse é o inconsciente. Isso que nos engole é o inconsciente. Então eu acho que eu fui me formando como um ator que tenta dialogar e pesquisar com o meu inconsciente. Então, mesmo quando eu não estava consciente, eu me atravesso pelo meu inconsciente através da minha arte. Muito que bem. Quando a Angélica gentilmente me chamou para esse papo aqui, eu falei, caramba, primeiro vem um susto e depois vem um tesão, no sentido de que legal poder ter uma reflexão, né? Então me coloquei nisso, nesse desafio do não saber, para poder responder, não com uma resposta, mas com mais uma pergunta. E aí eu fiquei pensando, por onde eu posso ir? Então, de repente, eu vou pegar um texto do Freud para tentar responder o que me faz rir e qual é o meu motor de tentar fazer os outros rirem? Por que eu navego por aqui? E aí, eu queria comentar, o nosso colega, que eu esqueci o nome aqui agora, desculpa, falou hoje também do se eu ia fazer o Cai, Cori, Cori, Coricochê, Cai, Cori, Cori, Coricochê, que é um quadro que eu tenho muito carinho, que foi muito atacado há 2 semanas atrás por uma parte da comunidade LGBT que se organizou num grupo, veio através de uma pessoa específica que fez um vídeo e atacou muito o quadro, dizendo que eu era um homem hétero, debochando em rede nacional para o Brasil inteiro, de um jeito afeminado de um homossexual. E aí o quadro agora a gente teve que fazer várias reuniões para entender como é que isso estava batendo, como é que era o feedback. Então a Rede Globo faz várias pesquisas, eu estou me colocando com todo carinho, mas eu acho um ponto também muito interessante do navegar do riso e do comediante, que é bater de frente com a massa. E eu estou falando isso, tentando fazer esse link para dizer para onde eu cheguei nesse texto aqui, que me guiou para essa pesquisa de hoje, que é a psicologia das massas e a análise do eu. Eu já havia lido ele bem mais novo, faz bastante tempo, então não tinha muita certeza, e eu fui ler esses dias de novo sobre o convite da Angélica. E eu fiquei completamente apaixonado novamente. E eu tive uma mini eureka do tipo, caramba, que legal poder pensar sobre isso, que é o seguinte, eu percebi que havia um ponto em comum nos meus personagens, nos meus processos criativos, seja quando eu estou fazendo um texto de alguém, né, montando um personagem, ou sendo quando eu estou criando, produzindo um texto meu pessoal, e era um diálogo com a massa. De que forma, Rafão, assim, um diálogo com a massa? Eu percebi que o meu processo criativo sempre vinha a partir de uma angústia muito forte pessoal, que me acompanha desde a infância, que é uma agonia, uma extrema agonia, que eu consigo nomear hoje como angústia, de pertencer a qualquer tipo de massa, anestesiada, a qualquer tipo de massa como um rebanho. Então eu fui percebendo que o meu comportamento reflexivo, que resulta na minha arte, num personagem, num texto, numa reflexão, na minha fonte de trabalho, sempre tinha como pano de fundo essa agonia da massa. Então o meu humor
claro que de uma forma absolutamente precária no início, mas a gente vai, ou pelo menos tenta ir evoluindo aos pouquinhos, sempre vinha com essa ideia desse diálogo, que olha como eu estou sendo massa, olha como nós estamos sendo massa. E quanto mais eu ia lendo esse texto, isso ia ficando mais claro. E esse homem absurdamente invejável e genial disseca como é o funcionamento da massa. Óbvio, você sabe muito, eu estou falando para especialistas, mas ele disseca o funcionamento da massa e ele termina, aí ele expõe, né, que tipos de poder exercem nessa massa. Tem as escolas, a igreja, o exército, só que ele termina de uma forma que eu acho acachapante, que é uma palavra que a minha mãe Marcítia sempre usa, que eu adoro, que é, ele fala, queridos, estamos falando da psicologia das massas, mas na verdade estamos falando da boa e velha psicologia do eu. Então eu fiquei mais empolgado ainda, eu falei, puta que pariu, desculpa a palavra, mas o meu humor, assim, o humor que eu acredito, e aqui eu acho que vale uma diferenciação, eu não acho que o meu humor ou de alguém é melhor nem pior, mas eu busco a minha individuação, eu queria entender qual é o meu humor, né, nesse mundo, até para me colocar e para saber que ferramenta é essa que eu estou usando. Então, eu acredito humildemente que o meu humor é um humor que tenta dialogar com a psicologia do eu e, inevitavelmente, com a psicologia das massas, de diversas formas. Eu fiquei tentando achar exemplos práticos, mas, por exemplo, na minha própria peça citada hoje aqui, eu faço vários personagens. E aí eu fiquei pensando, a gente pode fazer um personagem... Que, assim, a massa, ela... Eu vou tentar melhorar. Eu estou aqui também de improviso. A massa, ela é estereotipada. A massa é estereotipada. E o humor é uma ferramenta muito poderosa de retratar e pescar esses retratos da massa. Então você é capaz, com o humor, de fazer um retrato complexo de uma massa, numa reprodução estereotipada, como também de um indivíduo. E agora, junto com Sigmund Freud, mestre, quando a gente está fazendo um retrato de um exemplo, de um religioso aficionado, eu estou mostrando um cara específico, tem um comportamento estereotipado que ele faz parte de uma massa. Então, o humor, para mim, sempre foi uma ferramenta, um gatilho, uma possibilidade de gatilho de deshipnotizar algo que há em mim e em nós de massificado. Então, eu acho que primeiro eu identificava em mim algum programa, algum comportamento automatizado, produzia isso de uma forma crítica, porque eu acho que eu tenho um olhar crítico para mim e para o externo. Isso gerava no outro um riso, eu percebia a resposta do outro como um riso, e eu dialogava com essa, falava, peraí, então isso é um método de funcionamento. E aí, eu estou teorizando sobre uma coisa para mim que é absolutamente intuitiva, né? Então, assim, é um pouco desafiador. Mas é um pouco isso, tentando... Aliás, tem uma frase de Chico Buarque, né? Eu acho que Denise Silveira já falou, que é cuidado para não se curarem demais. Quando você elabora demais sobre o seu processo criativo, pode ser que você seque ele. Eu discordo. Eu acho que toda vez que eu elaboro e caminho, talvez estimulado muito pelo meu seio familiar, a elaboração disso tudo sempre para mim foi um motor. Então, para mim, eu não me incomodo de tentar entender os mecanismos que me fazem criar algo. E aí, né, diante desse debruçamento que me deixou muito estimulado de pensar, cara, que foda, então peraí, então tá, então eu acho que eu me diferencio, esse é um humor que eu acredito que é esse humor que tem a possibilidade de ter uma foto, um registro, um estalo sobre o nosso comportamento massificado. Ah, mas você está falando isso tanto que você se sente superior, ou... não, inferior, não, muito menos. Mas eu acho que a arte e o humor específico no meu trabalho é uma ferramenta que permite esse diálogo, esse recorte, esse furo capaz de trazer o inconsciente. Por que eu estou falando isso? Porque vocês têm clínicas que têm essa possibilidade de dar para vocês esses furos. O meu é o palco, é o vídeo, é o feedback da galera. E até hoje eu postei um vídeo que eu adoro, que eu faço vários arquétipos nos filtros do Instagram. E eu adoro ver os feedbacks, porque é muito legal mesmo.
E hoje, por acaso, hoje eu tive 3 que eu até fotografei, porque eu achei muito simbólico para esse nosso bate-papo, que é... Ó, o Sanders Alves botou: Rafa, eu preciso te dizer, isso melhora muito a minha ansiedade. Então, eu mostrar comportamentos nossos automáticos causa algum tipo de riso, ele me dá o retorno que isso melhora muito a ansiedade dele. A Isa Maria me falou: Rafa, como que você pode conhecer tanto da psique humana? Eu achei isso muito louco pelo nosso papo de hoje, de uma certa forma, psique. E a Via Integrativa falou: Rafa, haja antibiótico para nós, cogumelos, música e esses textos. O que eu estou querendo dizer com isso não é puxar nem exaltar a minha vaidade. Olha que legal, é possível você estar de uma forma descompromissada com isso, porque o meu intuito com a minha arte não é de cura, não é terapêutico, mas você receber um feedback que você alcança a psique e uma elaboração humana é muito, para mim, é muito satisfatório e eu acho muito poderoso. E eu circulo em meio de muitos humoristas mesmo, e assim, aí eu fiquei tentando retratar, né? Como é que são, como é que eu vejo essas pessoas, quem são os humoristas? Eu acho que tem diversos tipos de humor, né? De tipos de fazer humor. Eu tenho amigos que são obcecados em trabalhar e achar aquela piada, eles vão desmembrando, dissecando, né? Cada detalhe, a quebra de expectativa, o susto, o medo, e eles são aqueles engenheiros do humor. Eu tinha uma coisa, não sei se é uma sorte, se é uma coisa de DNA, se é uma coisa produzida, se é uma mistura entre sorte de DNA e algo produzido. Eu sempre tive um pouco disso tudo, um pouco intuitivo. E hoje, mais velho, eu venho tentando elaborar sobre elas e eu acho que isso me aprimora. Mas eu, de verdade, eu sempre tive isso muito intuitivo, assim. Eu acho que o humor ele tem algo rítmico, ele tem algo que você precisa fazer e responder ali na hora, e talvez as pessoas tenham isso ou não. E existe também o humorista, que é aquele engenheiro do humor, que eu também tenho amigos, que é aquele cara que não necessariamente tem um ritmo engraçado, tem um jeito de falar engraçado, e ele tem uma engenharia precisa, científica do humor. E ele funciona. E eu fui caminhando, e caminhando nessa pesquisa, nessa constatação, nessa tentativa de diálogo com esse texto do Freud. E aí começaram a aparecer para mim perguntas contemporâneas, que é uma preocupação muito fantástica do Freud nesse texto. Ele cita todo o trabalho de pesquisa do Le Bon, que era um teórico da psicologia de massas, e ele fala uma coisa que me chama muita atenção, que ele fala: o Le Bon faz um tratado absurdo e sensacional sobre a psicologia das massas, porém ele falha. Olha o que ele fala. Le Bon falha em dizer quem era o líder dessas massas, porque toda massa precisa de um líder. Então ele foi identificando a massa, né? A massa, ela tem um comportamento agressivo, ela perde algo de senso crítico, né? Ela coletivamente direciona toda a sua libido a um único objeto, né? Assim como nós na psicologia do eu. E aí eu fui desmembrando e ficando cada vez mais apaixonado. Então temos aqui nosso primeiro investimento libidinal, o eu. Olha que legal, que tesãozinho. Pá, 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 pá. De repente, o segundo objeto, esse objeto externo, o outro. E aí eu fui aprendendo nesse diálogo com esse texto que eu tinha primeiro uma leitura intuitiva que era, quando eu estou no investimento pessoal, o outro é aniquilado completamente. Mas se isso acontece, estaríamos entrando numa psicose. Depois vocês vão me corrigindo, mas é o que eu fui tentando aderir desse texto todo. Se eu invisto totalmente só no outro, e eu aniquilo o meu eu estaria entrando no que eu adorei que Freud falou, que é a paixão, que é também uma doença. É o patos. O apaixonado. Vocês querem... O apaixonado ele deixa de tomar banho. O apaixonado acredita que aquele objeto é tudo agora. E já não tenho mais eu. Eu fiquei até pensando nisso. Isso sustenta muito relações, né? Mas depois aquela paixão se acaba. E o que faz as relações durarem também, né? Então, não é só a paixão que está investida nesse objeto do outro, mas só para não perder o raciocínio. Então, não há um momento. Eu achava primeiro, inocentemente, quando a gente investia no outro, a gente aniquilava o eu, e quando investia no eu, aniquilava o outro. Não, então esses são os dois movimentos patológicos. O interessante que o Freud colocou, e eu entendi, é o equilíbrio. Então, quando eu estou investindo nesse outro, eu não aniquilo totalmente o meu. E quando eu estou no meu, eu também não posso aniquilar totalmente o outro. Então, essa gangorra é muito louca. Essa gangorra é um desafio nosso pessoal e, pelo jeito, coletivo. Por que eu estou falando isso?
porque eu acho que o humor também entra como um atravessamento nisso. Se eu componho um personagem completamente apaixonado, cego a si e ao mundo ao redor, é uma forma de mostrar um comportamento da psicologia pessoal e da psicologia de massas. Entendendo esse mecanismo, eu fui tentando mergulhar mais para juntar com o meu ofício do humor. E aí eu fiquei nessa pergunta, voltando ao Le Bon lá do Freud, perguntando, Le Bon não trouxe quem era esse objeto que a massa põe tanto como líder, porque a massa precisa de um líder para funcionar, né? Para botar essa libido toda ali, né, nesse líder. Tal como ele cita no livro, a igreja, o exército, a escola, ele vai aprofundando cada uma delas. Mas eu fiquei tentando perguntar para a gente hoje aqui, quem é o nosso líder? Óbvio que tem vários, mas eu fiquei pensando num que me interessa, um que eu dialogo muito, e eu acho que para mim é um tchan 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 tchan, que resolve muitas das minhas angústias. Não como respostas, mas como para eu entender onde eu estou navegando. É essa porra desse mercado organizado hoje de uma forma tão cruel, avassaladora, e cruel e avassaladora porque ela é gostosinha e disfarçada de que está tudo bem. Que é o algoritmo. O algoritmo hoje também está ocupando uma posição desse líder, desse que sabe algo, desse outro, um suposto saber, onde a massa coloca toda a libido jogada ali. Esse algoritmo sabe algo de nós. Esse algoritmo sabe muito de nós. Esse algoritmo sabe cada vez mais de nós. E esse algoritmo sabe muito de nós porque ele precisa vender para nós. E aí eu vou tentar agora juntar tudo isso que é. O algoritmo sabe muito de nós, ele quer cada vez mais que nós sejamos a massa deles, porque é muito mais fácil vender para uma massa hipnotizada. Quando eu sei para quem eu estou vendendo, o jogo está ganho. E o humor, a arte, óbvio, mas eu vou falar do meu ofício específico com humor. O humor pode ser uma ferramenta, e eu pelo menos tento que ela seja agressivamente, a possibilidade de um questionamento sobre esse algoritmo, sobre essa massificação mercadológica. E aí eu entro numa outra dicotomia filosófica muito pessoal minha, também já vista em análise, que é eu preciso também do mercado, porque eu preciso pagar minhas contas, vender e viver do meu ofício. Então tem um diálogo de gangorra também entre tentar atacar com a minha arte o que esse mercado, esse algoritmo está fazendo de nós massificados, mas ao mesmo tempo eu preciso dele. E aí eu lembrei, não sei se vocês lembram, a gente vai ter tempo para papear aqui, e eu adoro essa possibilidade, na série Black Mirror, que eu acho que é uma das séries mais poderosas recentes que tiveram, né? Eles até tiveram que parar de fazer os roteiros, porque a realidade estava ganhando muito dos roteiros absurdos deles, né? E tinha um episódio que era muito legal, vou resumir aqui para ilustrar, acho que muitos de vocês devem ter visto, mas era o seguinte, o episódio mostrava nós como sociedade já mais avançada, 2000, não sei quanto, 3000, e todos nós acordávamos de manhã e íamos fazer nosso spinning na nossa bicicletinha, e isso gerava energia para o sistema, para o modus operandi, para o status quo, que a Angélica citou hoje também. E aí uma dessas pessoas começou a despertar, que o jovem místico hoje chama de despertar da Matrix, né? Acorda da Matrix, hoje está muito, né? Vamos sair da Matrix, acorda. Tinha uma personagem que acordava disso e ela começava a questionar as pessoas. Ele falava, gente, nós estamos acordando todos os dias para pedalar, para dar energia para esses poderosos, para esse sistema funcionar. A gente está sendo só objeto. E aí o sistema, vou fazer uma ponte com a tentativa dessa minha fala toda, que é, e aí o sistema dá para essa mulher um programa de TV. Então o discurso dela de questionamento vira o status quo. O sistema adere... E olha só, não é teoria da conspiração, nem acho que o sistema é um poderoso esbarbudo manipulando ninguém. Eu acho que é um sistema como a gente constrói, todos nós somos responsáveis por ele. Mas o sistema, ele, quando vem alguém com uma questão desse sistema, o sistema rapidamente
uma das soluções, ao invés de bater de frente com aquilo, até porque é muito mais poderoso, é dar para ele um lugar. E aí esse questionamento vira um produto. Esse questionamento vende camiseta, vende sabão de coco, vende shampoo, vende escova de dente. Então esse discurso vira mais uma soma nesse algoritmo. Então hoje, vou tentar resumir de uma forma, pelo amor de Deus, do meu jeitinho, que é esse suposto, esse saber de hoje, esse poder que nós, massa, estamos dando hoje para esse algoritmo, na nossa gangorra entre o narcisismo libidinal pessoal e o libido jogado ao objeto, a gangorra está bastante desequilibrada. Primeiro porque estamos depositando muito nesse outro com o narcisismo muito avantajado. Porque, como um grande amigo meu falou, nessa gangorra, quando eu endereço a libido ao outro, eu sempre quero uns juros de volta para mim no eu, né? Só que o nosso eu está muito inflado nesse game pelo seguinte: estamos dentro desse jogo das curtidas, do like. Então eu até estava conversando ontem com uma amiga e citei isso. Por exemplo, quando eu tento respirar um pouco dessa loucura da sociedade ou do meu narcisismo, eu vou para a serra e falo, vou ficar aqui um tempo e vou respirar disso tudo e vou me desligar. Isso seria um investimento, talvez, num respiro de tudo isso. Hoje a gente vai para a serra e fotografa o nosso percurso até a serra, fotografa lá nós na serra, e isso gera informação para o algoritmo, satisfação pelo número de curtidas. Você é muito maravilhoso. Como que você conseguiu ir para a serra? E a gente fica num diálogo. Essa gangorra está muito cambada no investimento no eu. Então eu acredito humildemente, eu não tenho noção do que vai acontecer com as minhas escolhas de trabalho, de vida, eu tento caminhar da melhor forma possível, mas eu acredito humildemente que eu sempre tento um diálogo com esse questionamento. Ela nasce de uma agonia infantil e na adolescência, de ter muita dificuldade em tudo que era um comportamento muito massificado. E quanto mais eu fui amadurecendo e envelhecendo, eu pude ir entendendo isso com mais clareza. Para citar, eu fui uma criança não violenta, eu fui uma criança com muito amor, cercado de muito amor e muita informação, mas eu fui expulso de duas escolas, eu era expulso de sala de aula, e eu demorei um pouco a entender isso, eu fiquei me recriminando depois mais velho, isso, mas por que eu tinha esse comportamento? E aí eu entendi com muita tranquilidade, eu tinha muita dificuldade naquela padronização. E aí, hoje, mais velho, como eu tenho os feedback, eu converso com marcas, a marca me pede quais foram as pessoas que foram lá e curtiram o seu último post falando do meu shampoo. Eu tenho que detalhar para essas pessoas quem são as pessoas que consomem o shampoo. Então, eu fui entendendo que eu tenho dificuldade de ser esse objeto que só compra, cego de quem sou eu. Não à toa, nós, socialmente, eu posso falar por mim, eu admiro pessoas que se deslocaram um pouco disso, né? A gente sempre acha as pessoas autênticas, as pessoas interessantes, né? Sei lá, a ovelha negra, a Rita, pessoas, é bruxo, não sei quem. São pessoas que simplesmente não são místicas. Essas pessoas se descolaram, nem que seja um pouquinho que a gente consegue numa encarnação, descolaram dessa opressão de venda. Eu não acho que esse assunto seja resumido nisso, né, só em venda e mercado, mas eu acho que é um recorte que eu pude trazer para contribuir para o nosso assunto, porque é um recorte que eu dialogo muito. Porque o meu humor me trouxe muitas alegrias, mas ele me trouxe para um lugar que é do mercado de trabalho. Então eu tive que preservar a minha criança criativa, a minha criança questionadora, e lidar com a perversão do mercado de trabalho. Então já tive em salas com comediantes psicopatas, e hoje eu tenho tranquilidade para falar isso. Já trabalhei com psicopatas, que tinham sacaneado não sei quem, roubado, e eu tinha que fazer um programa ao vivo, fazendo essas pessoas rirem. Então, eu não sei se eu já estou ficando repetitivo nesse lugar, mas o riso para mim também sempre foi um escudo, sempre foi uma ferramenta de estrutura,
de escudo e de diálogo com esse externo, seja um externo amoroso, seja um externo perverso. O riso sempre pôde me proteger de alguma maneira. Então, se eu sentia um ambiente hostil que questionava a criatividade, porque as pessoas que estão mais acostumadas ao padrão e à massa questionam quem está tentando respirar. Eu falei outro dia até para um amigo meu, o riso também ele é quase uma cabecinha que você põe para fora para sair daquilo e você volta, né? Então, nesses momentos de riso, às vezes as pessoas que estão aqui embaixo, e vocês sabem disso muito melhor do que eu, que são as projeções da Ebral, ela vem sobre muito ataque, né? Ela vem sobre muito ataque. Como assim? Você respirou disso aqui que a gente está há tanto tempo batendo cabeça sem entender. E peraí, você ainda está aí se exibindo? Talvez gozando? Tiro! Dá tiro, né? Tiro metaforicamente. Se bem que isso é uma coisa legal que eu permeio como humorista. Eu tenho ataque de bolsominions, assim, como uma classificação com pessoas que se colocam nesse lugar. Então, eu recebo nas minhas redes sociais foto de metralhadora, já recebi foto de Bíblia, já recebi. Você precisa ler a Bíblia. Você não sabe se eu sei seu endereço, esse tipo de coisa. Mas ultimamente eu tenho recebido também muito ataques de comunidades organizadas como panfletárias, assim, uma espécie de censura. E diria, sem medo algum de errar, que esse segundo grupo que eu citei tem sido bem mais agressivo do que o ignorante da metralhadora, que também vem com muito ódio. Claro que o artista, um humorista ainda por cima, não é obrigado a agradar, né, um número de pessoas que ele imagina narcisicamente, você vai ter pessoas, né? Mas eu acho que a violência não é uma saída, né? Eu até tentei fazer uma espécie de diálogo com esse grupo que atacou o meu quadro de humor, numa tentativa de ser um diálogo que poderia ser muito maneiro, podia ser bom para o meu quadro, podia ser bom para a gente como sociedade, e não. O que interessava para eles é dizer, você é um hétero, provavelmente não sabe nem da minha sexualidade, não sabe como eu exerço a minha sexualidade, mas o que eles diziam é, você é um hétero, mais um hétero, filha da puta, debochando de um afeminado. Eu acho uma discussão interessantíssima, mas ficou nesse lugar da violência. E aí, sabe o que eu fiz? Eu tentei rir. Não como uma negação daquilo, mas como uma sobrevivência. O que mais que eu posso falar disso? Não sei. Tanta coisa que a gente pensa, né? Mas a minha, entre aspas, conclusão seria mexer no grande, mexer nesse suposto saber de qualquer grupo, qualquer indivíduo, vocês sabem, vocês fazem isso diariamente, é muito perigoso, né? Mas eu escolho com muito carinho pela via do humor, não como uma missão heróica, terapêutica, mas porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, e encaro com muito orgulho. E acho que tudo isso, o pano de fundo de tudo isso, essas violências, a minha saída pelo humor, tudo isso é uma tentativa nossa de elaborar a nossa finitude e a morte. Só para citar isso, eu estou num momento muito bonitinho, porque a minha filha Lara, que tem 8 anos, vai começar amanhã a análise. Que ela me pediu para os pais, para a gente, porque ela está sentindo muita angústia, porque ela percebeu, ela falou, pai, mãe, vocês podem morrer. E ela anda muito angustiada. Então é muito bonitinho. Então ela vai agora se ver com as saídas dela, né? Sem o pai e a mãe para proteger, porque esse é um lugar que nos iguala em absoluto. Né? Eu também não sei o que fazer com isso. Estou tentando. O riso é uma boa saída. As palmas começaram a subir. Eu vou tomar a palavra para você tomar um fôlego. Tá bom. E eu vou circular um pouco a conversa, eu vou ouvir todos vocês. Eu queria, enfim, já que eu estou aqui nesse lugar de ciceronear, né, todos vocês, eu vou me dar o luxo de começar a falar e dizer de impressões e pensamentos que eu tive, né?
começar a falar de uma frase sua, Rafa, que é fazer o outro rir me faz bem. Eu acho que isso é a contramão da contemporaneidade, porque hoje a gente não ri, né, junto, a gente ri do outro, né? A maior parte desse laço, né, é um laço de oposição ao invés de um laço, né, que, como Freud diz, já que você está aí mergulhado na psicanálise, né, que é o xiste, né? O xiste faz com que a gente possa rir junto, né, e não rir do outro. Eu acho muito interessante essa fala sua, que você se forma como ator a partir do inconsciente, né, desse não saber. Eu, esses dias, estava estudando para dar aula, e aí o Jacques Alain Miller, ele faz uma diferença entre um inconsciente freudiano e um inconsciente lacaniano. Ele vai dizendo que o inconsciente freudiano, ele é essencialmente esse não saber, né? E o inconsciente lacaniano é um saber fazer com aquilo que não há, com aquilo que tropeça, e que nesse final você diz que é a morte, né? E você tem toda a razão, assim, parece que o humor, ele faz aí uma possibilidade de saber fazer com aquilo que a gente realmente não sabe fazer, né? Não sabe, e não vai saber pelo resto da vida, né? É alguma coisa que, por mais que a gente aprenda, teorize, né, tem alguma coisa que nos escapa, né, sobre a morte. Eu vou jogar umas coisas aí para você, e aí você faz o que você quiser com isso, enfim. Gosto muito, inclusive. Tá. Tem uma fala sua que o humor é um gatilho para deshipnotizar o massificado, e isso está claramente colocado na sua peça, né? Eu fui assistir Terapia Infernal, a convite do Rafael, e ali, assim, não foi à toa que eu coloquei esses bastidores daquilo que você traz, né? Então, você está trazendo humor, mas, ao mesmo tempo, você traz a denúncia, né? E essa denúncia é exatamente a possibilidade de deshipnotizar o massificado, né? E isso me faz pensar muito na clínica, porque o riso, ele... né, esses dias eu estava ouvindo alguém dizendo assim, mas você passa o dia inteiro ouvindo pessoas sofrendo, né? Tá certo, a gente escuta muito sofrimento, mas a gente também escuta muito sobre o riso, né? A gente nunca ri do paciente, mas a gente ri com o paciente, né? E tem um riso com o paciente, tem um riso de angústia do paciente, né? Então, essa angústia, que é exatamente isso que denuncia, que desmistifica, né? É aquilo que a psicanálise, eu acho que recolhe, né? Enfim, vou deixar a palavra rolar, e aí a gente vai conversar. Deixa eu só observar uma coisa, Angélica, que eu achei muito legal isso, que às vezes a gente vai falando também assim, só para... eu não queria me colocar, eu não acho que o humorista, quer dizer, eu acho que cada um vai saber de si como humorista, né? Eu estou me colocando aqui como humorista. Mas eu nunca quis me colocar como alguém que aponta algo de um lugar como se eu fosse o saber, né? Eu acho que o humor ele tem algo de justiça, né? Porque assim, você traz isso, né? A gente ri junto, que isso é muito importante. E eu gosto também de rir de mim, eu me coloco o meu humor não é um humor que aponta. Se de alguma forma para alguém pareceu isso do sentido, olha como você é da massa, eu não sou. Não era essa a minha ideia, era no sentido de, tipo assim, gente, não sejamos nessa forma de massa, né? Eu me enxergo patético, eu vejo meus preconceitos, a minha parte infantil, e talvez rindo junto com uma plateia ou num vídeo. Lógico que eu quero fazer rir, né? O riso como uma descarga química, física, mas eu gosto muito por isso eu gosto dos feedbacks, de perceber quando vem quando o outro me traz o desejo dele de, a partir daquilo que eu trouxe,
deu uma fagulha de desejo dele de um processo de individuação também, de sair dessa... Quando é mais dar as mãos, que é aquilo que você falou, né? Eu gosto de fazer o outro rir. Nesse lugar, é mais dar as mãos do que apontar. Olha só que eu não quero me colocar num lugar poderoso, né? Olha, querido, olha o que você está fazendo como uma mera massa. É tipo assim, galera, estamos aqui. Já perceberam isso aqui também? Senão, acho que o riso nem aconteceria. Eu acho que o riso só se dá nessa cumplicidade, né? Senão vira ou uma guerra, ou vira uma disputa, vira uma, né? Quando a gente ri, eu acho que o Freud fala isso no Xiste, né? De uma forma muito... Mais um texto absurdo, que é esses dois inconscientes, e quando fala, caraca, a gente tem um respiro do superego juntos também, fala, caraca, é isso mesmo. E assim, eu saio do palco, na maioria das vezes eu volto para aquela massificação de que eu denunciei, talvez um pouquinho mais solto, mas aí, e aí a cada subida, por isso que eu sou apaixonado pelo teatro, a cada subida no palco é uma possibilidade de me descolar na hipnose, mas só para deixar, eu queria deixar registrado que eu não estou fazendo uma falsa modéstia de nada, é porque não é verdade. Eu não me considero diferente da massa. Eu acho que o humor como ferramenta me coloca como canal de nossos inconscientes. Então, assim, se eu consigo ajudar X pessoas também, eu acho isso muito satisfatório. E eu lembro que eu estou vivo. Uma vez um professor de teatro falou assim, aqueles primeiros dias de aula, né, que às vezes é um pouco angustioso, por que vocês estão fazendo teatro? Aí bate aquela angústia de que você vai responder, e eu lembro que me veio assim, porque eu queria olhar a vida com a lente, daquela lente do que amplia. Então o riso também me amplia a existente. Se eu não posso lidar com essa finitude imposta, ou quer dizer, eu tenho que aprender a lidar com ela, que eu passe por essa existência vivo. E o riso me deixa vivo. Maravilha. Assim, eu acho que eu consegui formular uma pergunta com a sua fala agora, né? Eu acho que o seu incômodo, assim, não consigo dizer uma outra palavra que não essa, por todo respeito a você, né? Mas assim, eu acho que esse incômodo que você está sentindo por aquilo que está sendo dito sobre a sua, enfim, o seu programa, né? Tem a ver exatamente com essa distorção entre fazer o outro rir e rir do outro. Perfeito, né? Perfeito. E aí, assim, eu acho que a pergunta que eu formulo, assim, que eu gostaria de escutar falar é assim, como é que o politicamente correto chegou na sua vida, né? na sua vida enquanto comediante, né? Perfeito. Qual é a consequência disso? Eu vou rodar e aí a gente vai conversando, pode ser? Tá ótimo, claro. Muito bem. Valentina, eu acho que é Marcela, né? É você, Marcela? Então vamos. Mas eu estou aqui, ó. Ela está aqui de ladinho. Estou escutando. Valentina, bem-vinda também. Obrigada. Bom, é muito interessante perceber, né? Como analistas e humoristas são estruturalmente idênticos, né? A gente goza horrores e se diverte loucamente, né? Às vezes eu chego em casa 10 horas da noite, as pessoas falam, mãe, você passou o dia inteiro sentada ouvindo o problema? Aí o outro filho responde, mas parece que ela se diverte. Então, assim, cada um goza com o que pode, né? E como a Angélica disse, a gente não está gozando com o sofrimento do outro. Mas tem algo nesse ofício, né, que faz com que a gente consiga dar um destino ao nosso gozo, né? E aí eu achei muito interessante, viu, gente? Assim, eu fiquei até emocionada, né, no início da fala do Rafael, porque na medida em que ele estava começando a fala dele, duas frases me vieram à cabeça, né? Primeiro aquela que a gente aprendeu lá no Totem e Tabu, né, que é que o Freud fala de Goethe, quando ele fala aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo teu. Pronto, tá aí. Rafael Infante, né? Falou, e a gente pode traduzir nessa frase incrível, né? Ele diz, eu tinha que buscar alguma coisa minha nessa história, né? Incrível esse movimento, né? É um movimento realmente analítico, né? Claramente analítico, né? E uma outra coisa que a gente aprende, né? E aí numa formulação um pouco mais lacaniana, né? Que feliz é aquele que aprendeu a se servir do seu sintoma, né?
triste daquele que achou que podia se livrar dele, né? Porque vai passar a vida encontrando com ele a cada esquina, né? Então, é interessante ver que o seu percurso, né, Rafael, ele é atravessado pela ideia de que, já que eu não posso me livrar dele, que tal eu me servir dele? Quando a gente faz uma escolha profissional, seja ela qual for orientada por isso, sempre dá certo. Eu costumo dizer. O problema é quando a gente fica querendo se esquivar demais disso. Porque não é politicamente correto, porque o meu pai não quer, porque a minha mãe pensou diferente. Isso vai deixando a gente muito distante dessa possibilidade de saber se servir do nosso sintoma, né? Bom, e aí é inevitável, depois de tudo que você falou, né, sobre essa reflexão que você faz sobre a psicologia das massas, é inevitável, né, aquela frase do Paulo Gustavo, né, quando ele diz que rir é um ato de resistência. Né? Eu acho que ela traduz também, de certa forma, isso que você está falando. Né? E aí é interessantíssimo, né? Porque, assim, para rir, você tem que ter entendido a piada. Então, desculpa, se você riu, pensa sobre isso antes de falar de mim. Né? Senão você não teria achado a menor graça, não é verdade? Então, eu sempre penso que quando a gente está diante desses discursos assim, extremamente preconceituosos de ambos os lados, né? Uns com uma cara mais revelada e outra com uma cara mais disfarçada, o que faz com que a gente tenha mais dificuldade, porque a gente não espera que venha de lá e vem, né? É interessante a gente pensar sobre isso, né? Para que a piada faça sentido, é preciso que o outro acuse recebimento de alguma coisa que se deu entre quem fez a piada e quem riu, né? E é isso que acontece também numa análise. Algo acontece entre o analista e o analisando. Entre. Né? E com isso a gente também goza bastante e se diverte maravilhosamente todos os dias. Obrigada, Rafael. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigado a você, obrigado por ter falado. E aí, só para somar, e vai somar um pouquinho com o que a Angélica falou também, o fato de... E acho que isso vai esbarrar até numa parte vaidosa mesmo, que eu acho que o artista tem, que eu acho que, na verdade, quando... Seja o que for que você esteja fazendo, né? Uma escrita, um quadro, um personagem, ele causa reflexões, seja elas contrárias ou a favor, isso é uma satisfação também, porque não há na existência nenhuma coisa interessante, artística ou do entretenimento que não tenha causado isso. Então, na verdade, isso também é um sintoma ou uma resposta de algo que mexeu, né? Então, sim, eu costumo dizer, brincando, se é que isso é possível, né, que a gente se responsabiliza pelo que a gente diz, não pelo que o outro ouve. Perfeito. Aí, se você riu, desculpa, mas isso deve falar mais de você. Obrigado, Val. Prazer falar com você sempre. Aí. Roland, você está aí? Opa, estou aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Roland Ramírez. Eu cheguei aqui a convite do Instagram do Rafael, na verdade, legal. né? Já segui o seu trabalho e acho muito legal. Tem algumas coisas que ainda não consigo entender, mas tudo bem. Não, mas mesmo assim eu já tenho 10 anos neste Brasil. Na verdade, eu já sou brasileiro. Não se deixem enganar por esse sotaque, não. Eu já tirei a minha naturalização, né? Sim. Não pensei que fosse falar nada hoje, mas senti muita vontade de falar, principalmente quando comecei a me identificar com as dores do Rafael, né? Aquelas que falou principalmente no início, a questão das massas e a questão do que ele não falou diretamente, mas eu enxergo uma espécie de solidão, pelo menos em alguns momentos, meio que contra a correnteza dessas massas, né? Sim. E aí eu queria juntar várias coisas. Atualmente eu moro em Brasília. Eu não sei se isso se replica a todo o Brasil, mas eu percebo que em Brasília se vive muito por grupos, por nichos, né? Aqui, Brasília, pelo menos, eu considero muito separatista. E isso contribui muito para o que o Rafael está falando. Eu já tenho 10 anos aqui e eu percebo essa dificuldade, às vezes, para fazer parte de um nicho. E, às vezes, nem sequer se permite muito conhecer você, as suas intenções, as suas vontades e o que você quer contribuir.
Então, isso termina dificultando um pouquinho mais, às vezes, essas intenções de juntar, de somar. E como particularidade, eu percebo também, claro, tenho 10 anos no Brasil, mas muitos mais lá fora, no meu país, eu sou da Colômbia, e eu percebo com muito respeito, insisto, estou falando de mim, agora sou brasileiro também, que o brasileiro vive muito também desde o lado passional. O brasileiro é muito passional. Ele ama se apaixonar pelo futebol, pelo seu presidente preferido, pelo seu candidato preferido. O brasileiro vive muito, vibra muito desde a paixão. E isso inclui também os artistas. Então, eu queria só aproveitar esse gancho, Rafael, para parabenizar pela sua sensibilidade. Acredito muito que talvez você ser pai tem muito a ver nisso, porque também tenho uma filha de 6 anos. Então, eu queria aproveitar também para falar isso, para falar que, às vezes, essa influência que vocês têm como artistas é muito importante nessa formação, até às vezes, de critério, de reflexões, de personalidades, até às vezes, né? Então, queria parabenizar por essa sensibilidade, mas sempre tentar associar aos seus trabalhos, né? Eu percebo que a maioria das queixas que você falou, onde falou muito do algoritmo e tudo isto, tem um detalhe muito importante, que é quando eu vejo que o que prima, infelizmente ainda, é a sensação de poder, tanto político como econômico. E é isso que termina, às vezes, conduzindo esse fluxo das massas, né? Eu percebo, às vezes, muito artista que começa com artista e profissional de todo tipo, que tem intenções e começa com intenções muito boas, mas às vezes ele mesmo nem percebe quando entra em conflito com isso, quando começa a ser absorvido por este lado do poder, seja sistema, né? aquisitivo, exatamente, o sistema, né? Isto é muito típico, muito típico. Então, claro, não estou falando de você, estou fazendo o elogio contrário, mas acho que esse alerta é sempre importante, né? Então, no mais será isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Hoje que esteja acontecendo essa reunião já diz muito disso que eu estou falando. Então, obrigado, viu? Obrigado você, obrigado por estar aqui, por ter falado. E eu posso falar, te responder um pouquinho. Eu acho que eu botei essa questão que você está trazendo mesmo como uma questão mesmo. Eu acho que para o artista ou para alguém que se coloca com entretenimento, esse é um diálogo mesmo, me traz uma angústia mesmo, onde eu estou denunciando, mas eu estou fazendo parte, né? Isso é um desafio mesmo, mas eu preciso estar nele. Esse jogo é uma gangorra necessária. E obrigado pela sua fala. Eu gostaria de falar, contribuir. Eu não sei, vocês estão me ouvindo? Estamos, Sim, tá? sim. Deixa eu escutar a Cristina Tá. e você chega. Porque eu não sei levantar a mãozinha aqui, eu perdi o ícone da mãozinha. Não tem problema. Estou na fila, já, depois da Cristina. Vamos, Cristina. Eu acho que o Emerson também quer falar, né? Levantou a mão e baixou. Vamos juntos, eu estou aqui na fila. Eu acho que a Ana Herrera levantou até a primeira vez a mão, não sei se foi sem querer, eu acho que ela foi a primeira a levantar a mão. Foi, Ana? Vamos organizando. Todo mundo vai falar. Cristina, vamos lá. Então, Rafael, eu sou uma grande amiga da sua mãe. E antes mesmo de eu poder me considerar a nossa amizade uma ótima amizade, eu já era sua fã. Eu conheci os seus shows, né, na época em que você tinha um Preto Tour, e você me impressionava muito com uma característica que está presente até hoje, que é fazer o outro refletir. E como, né, boas amigas, a sua mãe sabe que eu tenho muita dificuldade com o riso. Adoro humor, eu sou muito bem-humorada, adoro rir, né? O riso me provoca, né, um esvaziamento, é uma delícia, a gente gargalha muito, né, Márcia? Mas eu tenho muita dificuldade com o riso, porque eu acho que o riso vai muito na direção do que a Marcela comentou. Eu acho que o riso tem um aspecto muito violento. Está dando um eco aqui para mim, para vocês também?
eu acho que o riso, ele tem um aspecto muito violento. Então, é muito desagradável. E eu cresci, né, com meu pai assistindo Chacrinha, Silvio Santos, com umas piadas abusivas, e as pessoas riam daquilo. E muitas vezes eu me sentia humilhada. Hoje, se alguma pessoa, né, conta uma piada de velho, né, eu vou me sentir humilhada, eu não vou rir, não, eu vou querer bater. Né? Então, isso vai provocar o ódio, né, que é o contrário do encontro, porque a sua fala, quando você fala do riso, você fala de uma possibilidade do encontro com o outro. E isso é verdade, mas, assim, é muito difícil fazer isso. E eu queria dizer para você que você me faz rir, sim. Todos os dias eu assisto os seus posts, eu gosto muito, adoro aquelas personagens que você faz com os filtros. Eu conheço várias pessoas iguais àquelas pessoas, né? E assim, eu adoro. Mas não é o que você mais me provoca, né? Você me provoca uma reflexão muito grande. E agora, quando você fala, né, desse lugar de fala, né? E aí tem um lugar de fala, né, que é do lugar do humor, e você sabe que você tem pares que são extremamente agressivos, e não são nada engraçados. Pelo contrário, são até feios, né? Muito feio você fazer o outro rir e você provocar esse ódio todo. E aí, eu também tenho uma preocupação muito grande com esse conceito de lugar de fala, porque eu tenho uma preocupação imensa com os movimentos identitários, porque o movimento identitário, ele coloca você junto com seus iguais, colado, unido, uma maçaroca simbiótica, afasta você do outro, que é a coletividade, e afasta você, portanto, dos direitos coletivos. E aí, quando a gente se afasta dos direitos coletivos, a gente perde esse elo, eu e o outro. Então, você desumaniza, né? E aí, isso para mim é uma coisa complicada. E, então, assim, essa fala sua é uma fala muito interessante para mim, que eu recebo, e agradeço, como todas as outras pessoas, porque você é um cara que faz pensar. E muito, provavelmente, porque você é um cara que pensa sobre você e você deve rir muito de você próprio, né? Você deve gargalhar com você. Não com as suas piadas, mas com as suas questões internas. Você deve rir muito de você. E muito interessante quando você diz que você foi atacado, que você se reúne com a sua equipe para pensar sobre. Olha que coisa bacana, né? A gente é atacado, a gente não vai atacar então, a gente vai pensar sobre isso. E é isso que os movimentos identitários têm feito com a gente. Afasta, porque você não pode ser diferente. Eu, normalmente, aqui nesse grupo, fico mais quieta, porque eu sou diferente desse grupo. Eu não tenho clínica, já tive no passado. Eu sou uma estudiosa de Freud, mas não sou necessariamente ou absolutamente uma psicanalista. Mas eu estou me sentindo confortável de falar agora, porque eu sou diferente, né? E tenho a minha contribuição. E assim, olha que bacana você poder pensar, né? Quando alguém te faz uma crítica, quando alguém... E você não se sentir aniquilado. Mas, óbvio, preocupado, né? E aí é o movimento que a gente tem que fazer, que é o movimento que o riso provoca, o bom riso, né? Provoca na gente. A alegria, que, né, o esvaziamento, ou a reflexão, porque o riso faz isso, né? Se a gente retira dele esse componente violento. Ainda que o componente violento dele, no sentido de tirar, né, os excessos, né, as tensões, também seja, né, um lado bom da violência. E assim, falei pra caramba, né? Desculpa, eu acho que são muitas coisas, mas, de fato, é muito bacana ouvir você e obrigada. Poxa, muito obrigado a você. Se você me permitir, eu também queria responder. Obrigado por suas palavras desde o Preto Tour.
É que também daria uma grande conversa, só pelo nome da banda, né? Né? E você tocou num assunto que eu penso muito, que é o seguinte: a humanidade, ela se dá na diferença, né? Se você aniquila a diferença, você aniquila o que mais potente tem na humanidade. E eu acho que a arte, e a minha escolha na arte consciente também foi por aí. Porque a arte é o diálogo da diferença. Claro que eu não posso virar aqui agora e falar assim, gente, vou contar uma história para vocês porque eu sou um nordestino vendo eu, Rafa. Mas como um personagem eu posso. Se eu aniquilo essa chance de experimentar o outro, dialogar com o outro, você está devagarinho matando a arte, né? E aí, claro, e aí pode ter um público que fala assim, cara, eu não quero ver. Por exemplo, eu tive uma pesquisa interessantíssima sobre o Belchior, que é um cantor. E pelo lugar que ele nasceu, enfim, me desincentivaram a não segurar um pouco agora, porque não é um lugar de. Enfim, mas dariam outras. A gente marca outros papos disso, que eu acho que é isso. Como que esse discurso pode aniquilar a diferença? E a diferença é o que é mais gostoso de nós, né? Imagina! Aí a gente fica só parado, a gente não fica parado, todo mundo senta... Porque nem o grupo que você falou em simbiose, não tem o que falar. É todo mundo parado, calado, numa sala, reunido. A diferença é a nossa alguém levanta para pegar uma água, né? senta, outro faz xixi, senta. Se não há o diferente, explodiu a nossa potência, né? Mas eu sou otimista. Eu acho que a gente, pela diferença, vai atravessar isso. Olha, isso é um presente para nós. A conversa da diferença em outros lugares que não na clínica. Agradeço, Cristina, que você fale todos os encontros, tá bem? Ao menos um pouquinho. Eu vou te cobrar isso pessoalmente esses dias. A Márcia sabe que eu tenho um lado cênico, né? Que é uma coisa da narrativa. Então, assim, faz parte também do meu discurso. Eu não sou inibida, não. É só uma provocação. Tati, você está aí? Pronto, achei. Vamos lá. Abre seu microfone, Tati. Pronto, agora foi. Eu gostaria de contribuir. A gente está aqui, né, borbulhando de informações e se elaborando, e eu estava pensando aqui, refletindo algo que eu estava pensando em outra coisa, e a Cris trouxe, logo no início da fala dela, algo como a comédia, não sei exatamente, tá, Cris? Eu vou usar as palavras aqui que ficaram, como uma coisa que pode ser, inclusive, violenta, muitas vezes. E segue um pensamento que é a comédia, o gargalhar é um gozar. E o gozo, ele quando você goza fisicamente, fisiologicamente, ele é violento, ele é expressivo, ele é alguma coisa que te tira de você e que se expressa sem censura. E, juntando com isso, uma coisa que o Rafa trouxe sobre a justiça da comédia, do riso, que muitas vezes é até colocado numa prateleira assim menor. Por quê? O riso, quando ele fala que é a justiça, é algo que ele provoca uma identificação onde você, através de um personagem ou de uma peça, assistindo uma peça, um filme, uma novela, qualquer coisa que seja, você rir do outro e você corta a censura. Quando você está rindo de um texto, de uma personagem que é extremamente preconceituosa e você gargalha daquilo com força, de uma forma próxima da violência, ele te dribla. Você esquece que você talvez pense daquela forma. Então, você está rindo daquela personagem, mas em algum momento você pensa, caraca, por que eu estou rindo disso? Por que eu estou rindo disso? E é isso que a comédia faz. Ela faz você, através do riso, através dessa expressão, através dessa coisa que te escapa, entrar em contato com você. E esse lugar é um lugar é o lugar da arte. É um lugar onde a arte se encontra. Então, eu acho que esse valor
da comédia, onde você pode rir do outro e, sem perceber, você ri de você mesmo, porque você corta a censura e aí você vai elaborar sobre você, é de um lugar sagrado. É um lugar sagrado. Onde, quando você está rindo daquela personagem, você fala, cara, eu estou rindo porque eu sou assim, porque minha mãe é assim, porque... E aí você elabora. E aí você é levado a uma reflexão sem um apontamento, sem um dedo para frente e 5 para o outro. Você se percebe rindo, porque quando você ri, você corta a censura. Quando você bebe, você corta a censura. Quando você goza, você corta a censura. E aí você está mais perto de você. Então, eu acho que é sagrado, é uma ferramenta sagrada. Obviamente que a gente vai passar por várias situações dessa... Até porque tem um lugar, né? O palhaço, né? O que é o palhaço? É aquele que traz aquele nariz. O palhaço clássico, o nariz na ponta do... Ali, você se olha e se vê com o nariz de palhaço. O que te resta? Você tem que rir de você mesmo, você vai ter que saber de você mesmo. Então, acho que essa ferramenta é uma ferramenta importantíssima. E acho também que eu estou me ouvindo, vocês estão... Tá com eco, não tá? Não? Tá. Eu acho também, eu penso também que esse lugar onde a gente, voltando para essa massa, onde a gente fica muito em grupos, e a gente pode perder a nossa individuação coletiva, eu acho que isso faz parte. É um processo. A gente está no movimento onde a gente está se distanciando, se separando. Acho que isso já aconteceu de várias formas na nossa humanidade. A gente que está vivo agora e já passou por outro processo analógico e está num processo digital, isso está muito forte. Nós somos testemunhas, a nossa geração, um pouco para baixo, um pouco para cima, não importa, mas essa geração viva, pensante, atuante, está vivendo esse processo do que era antes, do que é igual, do que é agora. E é importante que a gente se separe. E o artista, por mais que ele tenha as suas dores individuais, o mais importante é ele entender que ele está trazendo esse ponto de reflexão e que a gente vai ter que se distanciar. A gente está se distanciando, eu acredito, não sei se eu estou sendo otimista, a gente precisa se separar para se unir de uma outra forma, porque a forma que estava, a gente não suportou mais, tanto que a gente está fazendo diferente. Então, a gente também, o negar isso, é como se a gente estivesse nadando contra a corrente. Então, um artista como o Rafa, ele precisa lidar com as dores dele individuais, eu, como artista, preciso lidar com as minhas, vocês, como psicanalistas, como qualquer profissão, vai ter que lidar com isso, e principalmente como ser humano. Nós estamos no momento onde precisa separar para poder ser ouvido. E aí a gente vai entender o que vai se fazer com isso. E a arte, que é esse movimento, que é um bônus da nossa existência, como a espiritualidade, seguindo ou não, ela é um bônus da nossa existência. A gente poder fazer de algo outra coisa, que é só... passa pelo humano. Então, algo que vem de uma natureza, de algo essencial, nos atravessa e você consegue trazer isso de uma forma em poesia, seja a poesia que seja, né? Comédia, um quadro pintado, um texto escrito, uma música composta, cantada. Eu acho que a poesia, você falou poesia, desculpa te interromper, a poesia, o humor é poesia. No momento em que a poesia também nos convoca a uma nova paisagem que não aquela enquadrada, posta, imposta. A poesia... Desculpa, pode falar. Não, me trouxe uma outra reflexão, que é o riso também, ele dribla a violência, ele é uma ferramenta poderosa de passar informações, e eu lembrei de uma cena que eu sou apaixonado, que é o Freud, voltando ao nosso assunto também de Freud, que ele escreve: eu recomendo fortemente a Gestapo. Isso é de uma violência, de um humor e de uma ironia. Isso é um rock, voltando ao roqueiro, isso é muito poderoso. E aí eu vi agora, juntando com o que você estava falando, o humor também, e não vou botar cuidado, eu vou ter cuidado com o que eu vou falar, mas o humor, ele pode virar um código Morse
em situações violentas que nós estamos vivendo socialmente. O humor quase contribui nesse outro, como se fosse uma outra, tipo assim, tem uma massa violenta e ignorante imperando, vamos falar assim, em vários momentos, como você citou, em ciclos históricos. O humor pode ser algo que auxilia esses códigos, porque uma pessoa mais ignorante, e ignorante no sentido mais direto disso mesmo, ignorante, lê aquilo e fala, caramba, aquele senhor recomendou a Gestapo. Uma outra pessoa minimamente mais esclarecida vai ler aquilo e vai falar assim, caralho, né? Olha o que ele fez. Então, assim, o humor tem um código sendo passado aí. E esse é o propósito. Sim. É onde a poesia, ela é a primeira arte de tudo. A poesia, ela está em qualquer... Ela é a raiz de qualquer arte. Então, quando você se coloca como esse ator, artista, músico, comediante, blá, 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 você obviamente que internamente são outros caminhos, você vai ter que lidar com você. Mas a arte é esse movimento. É esse movimento onde vai vir alguém atacando. Esse é o rock de Freud. Esse é o rock de Rumi. Esse é o rock de Adélia Prado. Esse é o rock de Clarice Lispector. Esse é o rock do, sei lá, de Lacan, de Ana, de todo, entendeu? Esse é o rock da humanidade. Então, não tem como você provocar, estou falando você, claro, qualquer artista, como artista, como ser pensante, como ser que atravessa, como ser que vai falar, vamos nos olhar, eu quero me olhar e eu tô com... Não tem. Porque a gente falou mais cedo isso, o riso, ele é uma forma quase educada, sutil, dessa pergunta, às vezes, por isso que a massa hipnotiza, nós como massa, quando alguém pergunta uma palavra assim, olha o que a gente está fazendo, será que não é meio ridículo? Isso é incrível. É quando você atravessa pela arte, pela poesia, pela gargalhada do riso, pelo gozo, a percepção de si. A percepção de si. Eu me olho, eu falo, eu estava aqui rindo, sem perceber, eu estava gozando e estou gargalhando. Tipo, quem sou eu rindo disso? Quem sou eu nesse lugar? Quem sou eu nesse universo? E aí a coisa mais importante que o artista quer. Aí é o gozo vaidoso. Fiz alguém entrar num processo de individuação. Basta um. Numa plateia de 1000, basta um. Basta um para eu me sentir vivo, que foi o que você falou. Eu me sinto vivo. Quando isso acontece, eu me sinto vivo. A palavra? Pode, por favor, por favor. Emerson, por favor. Oi, gente, boa noite novamente. Boa noite. Eu estou aqui me vendo fã da família Infante. Cláudio, da Márcia, agora do Rafael. Muito legal. Mas me enviaram alguns fragmentos, mas eu queria também fazer uma pergunta. O primeiro fragmento que vem, acho que está todo mundo falando quase a mesma coisa, né? De modos diferentes, claro. Eu acho que tem a questão do rir do outro, né? Mas talvez a gente tivesse que botar um O maiúsculo nesse outro, né? Para ficar um grande outro, para chegar aí, né? onde talvez todo mundo queira, né? Que é rir do superior, um pouquinho, né? Amenizar um pouquinho essa história. Isso me lembrou, sabe, Rafael, Chico Anísio conversando com o Jô Soares, que coisa, né? E o Jô pergunta, né? Cara, mas o humor vem da tristeza, vem de alguma coisa? O Chico falou, mas vai vir de onde? Né? De onde é que vem, então? A gente faz, né? A gente vai elaborando algumas coisas e isso tem sentido no campo do outro, né? No campo do outro, pessoa, e também no nosso campo, né? Então, eu acho muito interessante, até para comungar com o que as pessoas estão falando, que sim, eu acho que uma análise ela tem a ver também com uma certa coisa de dar a volta, né, na fantasia e rir do fantasma. Né? Então, quer dizer, eu acho que tem muita coisa que a psicanálise, né, se assemelha um pouco com o papel do Rafael enquanto humorista, né, mas, sobretudo, pelo lado de surpresa. Sempre vejo, né, tanto de um lado, né, o ato analítico é uma surpresa para os dois, né, eu já imaginava, sabe, Rafael, que as pessoas montavam piada. Eu não sabia que era nesse nível tão psicopático assim, mas, enfim, a gente vai aprendendo coisas, né? Mas eu acho que o grande lance é a surpresa. E daí vem a minha pergunta. Tem limite para o humor? Então, a primeira resposta imediata que eu sempre dei, que essa pergunta ficou sendo muito debatida, né, nos últimos, talvez, 10 anos, eu acho que o limite... E a resposta mais pronta que vinha sempre assim, o limite é o riso.
aquilo feriu alguém ao ponto de não ser riso, né? Ninguém riu, a resposta foi negativa por todos. Esse é um limite dado, imposto pela plateia. Porque você falou de surpresa e me remeteu a uma coisa muito importante, que é onde uma análise se sustenta e onde o riso se sustenta, na minha humilde opinião, no risco. Quando a gente não está em risco real na análise, nem no palco, você vai fazer. Vai fazer aquela... Vai estar ali, vai contar sobre o seu dia, você vai fazer a sua peça mecanicamente, e às vezes o ator tem que fazer, porque você não sobrevive todo dia no risco. Mas tem esses momentos de risco, da surpresa, aquilo... Então, o limite, eu acho que é estar... Tentando responder agora, tá? Pela primeira vez dessa forma. É estar disposto no risco e entender, estar aberto à resposta. Essa resposta vai ser de várias formas, te dando um limite. Agora, vamos supor, estou num teatro, falei uma piada... E só uma observação também, eu sempre tive um humor, e isso aqui não é falso heroísmo, não é uma tentativa de entrar num politicamente correto, não. Eu sempre achei muito mais graça, desde a escola. Eu nunca fui daqueles grupos de bullying, de fazer uma coisa específica. Eu sempre achei mais graça, primeiro, rir do que a gente estava como um grupo oprimindo, sempre. Ou algum comportamento onde uma pessoa que ocupava algum tipo de saber, e eu vou exemplificar melhor, gozava daquilo de uma forma quase boba na minha frente. Vou dar um exemplo muito simples. Algumas professoras entravam em sala de aula e eu percebia muito rápido nelas um certo prazer naquela situação. E que é muito legal ter prazer naquela situação. A pessoa está dando aula, é lindo. Só que eu vi, não sei te dizer exatamente qual era o meu... Que lente era essa que eu fui conquistando, porque eu vi aquilo muito desnudado na minha frente. Mas o que me chamava a atenção era, meu Deus, nós somos crianças. Ela está nessa onda toda com crianças de 8, 9, 10 anos. Por que tanto poder exercido, entendeu? E eu lembro que eu questionava um pouco isso. Tinha um professor que ele era muito rígido, olha a aula que ele dava, cultura e cidadania. E ele tinha uma voz, ele falava, vamos agora aprender a bandeira. E aí eu ia lá e imitava a voz dele brincando, ele me expulsava de sala. Não era necessariamente uma coisa... De alguma forma eu estava ali criança, com uma psique em formação, questionando que cena é essa que esse senhor... Tava todas as crianças brincando, ele entrava com aquela roupa mais sisuda, e ele queria exercer um poder de general sobre crianças de 10 anos. E eu, da forma que deu ali, a minha resposta era imitar, né? E eu acho que o humorista, um dos percursos de início é muito pela mimetização física. A gente começa a observar aquilo, questionando, é isso mesmo? Cara, olha o que eu faço, primeiro na gente, né? E olha o que eu estou fazendo toda hora. Ainda você vendo, aí tinha uma professora minha de inglês que ela sempre fazia isso, eu amava. Ela dava bronca e ela sempre observava a posição que a mão dela parava. Eu achava isso fantástico. Eu acho que ela achava lindo. Ela fazia, parou com essa confusão aqui, turma 42? E ela sempre dava uma olhadinha para ver como a mãozinha dela parou. Eu achava muito genial aqui, muito, muito. E eu olhava para eles e falava, vocês estão vendo? Aí eu falava, você é louco. E sobre loucura, só para terminar junto, isso é um feedback que eu tenho muito das pessoas que acompanham o meu trabalho. É assim, nunca se trate, por favor, nunca vá ao psiquiatra. E aí, somando ao nosso papo, olha que interessante, na minha cabeça eu estou exibindo algo que eu considero adoecido de nós, como uma sociedade, alguma parte de nós adoecida, e a resposta de alguém que está dentro disso também é para mim, não se trate. O humorista, em algum momento, se torna um pouco lúcido. E por isso eu quis também fazer a peça de Lúcifer, porque Lúcifer, no radical, lacanianamente, é a lucidez, né? O que traz a luz. Lúcifer é um filho lindo de Deus, ele assumiu a inveja, né? Olha que poderoso. Ele cai na terra porque ele falou, caralho, eu tô com inveja desse poder. Ele cai, blá. Somos nós, né? Essa foi a minha loucura da peça. Lúcifer somos nós. Tem que ter cuidado onde falar isso, porque eu posso ser espancado na rua, né? Mas num teatro, teoricamente controlado, dá para falar. Mas, desculpa, eu acho que eu me perdi um pouco. Eu acho que o limite é estar disponível ao que a sociedade está vivendo e estar disposto a se colocar a cara a tapa também. Esse é o limite. Mas, juntando a isso, eu nunca acreditei muito nesse humor do pegar alguém e ficar... Sabe, esse humor não me agrada. Muito antes de eu trabalhar com humor, por exemplo. Daria para ficar mais tempo. Obrigado, querido. Daria, obrigado, Angélica. Ana Herrera, você está por aí? Você mandou uma mensagem aqui, não sei se... Ela saiu. Ela saiu? Letícia?
Oi, gente, boa noite. Queria agradecer, né? Assim, achei super interessante o evento e a mim interessa demais, porque eu pesquiso psicanálise e humor tem algum tempo. E aí eu tinha até uma ideia assim de um projeto que nunca foi para frente, que era de entrevistar humoristas, porque tem um texto do Freud. A gente fala muito do xiste, né? Mas tem um texto dele que chama O Humor, que ele fala assim: a chave do humor está no humorista. O riso é eco, assim, a plateia é eco, assim, a chave do problema do humor está no humorista. E é um pouco assim, eu queria perguntar sobre uma coisa em torno do contraste, porque enquanto você falava, Rafael, eu acompanho o seu trabalho já tem um tempo, assim, acho super legal, e eu acho que é o bom humor que o Freud coloca, né, assim, que o humor não é resignado, ele é rebelde. Então, assim, quando eu vejo sei lá, um humorista de stand-up fazendo a mesma piada sobre, casamentos fracassados, isso não tem nada de rebeldia, né, assim, agora quando você vai ver um plantão lá do Carlinhos, aquilo me parece humor, né. Enquanto a gente estava aqui, eu me lembrei de um efeito que me causou, assim, quando eu vi um em específico. Eu não sei se você vai lembrar, porque você deve produzir vários desses, né, mas eu me lembro de um que você fazia o plantão, assim, e no final você tirava o tom de humor, assim, e você terminava com a frase do Paulo Gustavo, salvo engano, né, assim, você terminava assim: rir é um ato de resistência. E eu acho que você já ouviu muitas pessoas falarem para você: nossa, já ri muito com você, assim. Esse dia eu chorei, assim, eu lembro de ter dado muita risada no plantão e aquilo ter atingido, e me faz pensar muito nisso, né, assim, é arte mesmo, porque arte é isso que afeta, né, assim, então você tá rindo igual uma maluca, e aí, de repente, assim, era muito, eu me lembrei muito, assim, desse vídeo, o quanto que era notória a saída, assim, pareceu muito que ali entrou o Rafael, para falar aquela frase, entrou o Rafael, assim. Eu acho até, suposição minha, que deve ter te custado caro emocionalmente fazer aquele vídeo, assim, porque ele trazia um pouco esse tom. Eu acho interessante esse ponto do texto do Freud, porque o Xiste ele escreve no começo, assim, né, em 1905. O humor é um texto que está em 1927, que é uma fase que eu fico falando que é o Freud emo, assim, ele está o mal-estar na civilização, inibição, sintoma e angústia, futuro de uma ilusão, o cara tá tristaço, assim, morreu filho, a guerra acontecendo, ele tá numa deprê horrorosa. O humor é um texto que eu leio e eu falo assim: o que aconteceu? Não faz sentido ele ter escrito isso em 1927, não faz sentido, ele estava triste. E o humor é um texto curtinho, bem humorado, que ele fala dessa, assim, o humor não é resignado, não, ele é rebelde, né, assim, é uma resposta interessante. E me parece, assim, que conversa com essa produção sua que eu estou dizendo, no sentido do contraste, né, uma fase do Freud, assim, super pesada e densa, e aí, pá, vem o texto do humor, assim. E aí queria te ouvir, se possível, falar um pouquinho sobre esse vídeo em específico que eu me lembrei, suponho que você deva lembrar também, assim, que foi impactante. Primeiro, obrigado pelas palavras, por lembrar. E eu acho que eu vou te responder nesse vídeo, mas acho que de uma forma geral, e até o Emerson acho que tentou falar disso também, e eu acho que eu não consegui falar isso na primeira fala, porque foram tantas coisas. E vai ficando cada vez mais claro. O meu humor, eu posso falar de mim, né? E vai fazer sentido com o que você sentiu, talvez. Como assim ele estava triste e escreveu isso? O meu humor nasce da tristeza, sim. Ele talvez seja um respiro para não ir para uma melancolia. Não sei se é melancolia a palavra, mas quando eu constato, poxa, eu estou dentro perdão, o nosso tema de hoje, eu estou sendo só um objeto de venda, de compra, isso não me bate uma risada necessariamente. Eu acho que a minha saída desse lugar, para não ir para um lugar triste, é o riso. Por isso que eu acho que ele é muito poderoso, porque ele tem um efeito mesmo de resgate, né, do nosso... Ele é um respiro, eu acho que ele é um respiro mesmo, mas eu acho que o maior... Eu acho que ele falou do Chico Anísio também, né, a maior fonte do riso é, sim, a tristeza. Eu não acho que a gente tem que ficar sofrendo para virar um bom humorista, mas eu acho que a tristeza é aquele lugar, ele é um material poético do riso. Acho mesmo. Porque ele fala, peraí, e não acho que ele não é um alienador, ele não aliena a nossa dor, nossa angústia, nem nossa tristeza. Ele é uma ponte, ele é um diálogo, para você não ficar só desse lado. Quando eu vejo alguém só na melancolia, uma menina... Aliás, o Jim Carrey, um comediante que eu sou apaixonado, eu descobri que ele virou esse grande humorista porque a mãe dele tinha uma depressão severa. E o maior sonho dele era ver ela sorrindo. Olha que lindo. Ele tentava, e ele foi virando um criador de gags e personagens, porque ele queria todo dia
fazer a mãe abrir um... Olha isso, dá vontade de chorar, óbvio. Né? Então, o riso tem um diálogo muito poderoso com a tristeza. Muito, muito. E grandes comediantes, inclusive, se mataram, né? Dá para citar, não citar isso. Porque são pessoas muito sensíveis, acredito mesmo, acho que todos. Vamos botar em caixinhas esse humor mais da... E hoje eu falo sem culpa. Esse humor da quinta série, que também impera, e é um humor de mercado. Você pode ser feliz fazendo isso. Também não estou aqui para atacar isso, mas assim, existe esse humor do... Pega ali pega a cadela, enfia no... Tudo bem, vai fazer sua carreira aí, não estou aqui para bater. Não é um humor que me interessa. Mas esse humor que fala desse humano, o Robin Williams, que para mim era o meu comediante predileto, um ator... Aquilo é um absurdo, né, de potência. Era um cara muito melancólico. Né? Grandes humoristas são tímidos e muitas vezes melancólicos. Né? Não sei se eu respondi um pouco. Alienador é um lindo neologismo. Letícia, não perca o seu projeto de vista e quando ele estiver adiantado, você nos avise que a gente tem uma revista agora em Gradiva, que a gente vai lançar aí em breve, e que a gente espera contribuições de textos e, enfim, e articulações importantes dessa forma. Márcia. Não, só ia dar o meu testemunho, né? Meu testemunho, mas eu acho que o Rafa até falou, eu ia falar alguma coisa, assim, eu sou testemunha, né, de uma vida em que eu vi crescer, nascer, né, germinar esse ser aí, né? E eu não sei muito bem como a gente pode teorizar sobre isso, né? Eu acho que ele fez belamente isso, mas eu acho que eu sempre percebi no Rafa esse olhar, é um olhar diferente, né? Um olhar, um recorte, né? É uma visada nas coisas, né? Eu vivia na escola sendo chamada, eu era sempre chamada na escola, né? E sempre diziam, olha, ele é muito educado, né? Ele é muito educado, ele aceita limite e tal, porém, ele imita os professores, né? Então, eu acho que eu ia falar exatamente isso quando ele falou, quer dizer, eu acho que ele olhava, né? Como eu tenho o filho de uma amiga minha, que é um grande desenhista, ele desenhava, enquanto a aula acontecia, ele estava desenhando os professores. Então, eu acho que tem alguma coisa nessas pessoas que constroem, talvez, né? Você falou em ponte, né? Constrói um tipo de enlaçamento com o outro, com a vida, com a massa, né? Eu acho que é um olhar, né? Que uns têm, se desenvolvem e se constituem. E talvez sejam pessoas que têm, assim, tentativa, tá? Mas quem está falando? Eu, Rafinha. Tentativa de... Acho que são pessoas... Eu acho mesmo, assim, que artistas, psicanalistas, claro, mas eu falo dos artistas, são pessoas sensíveis. Eu acho. O que tem mais bonito dessa sensibilidade, sensíveis, conectados com a escuta, com o que recebe do outro. E essa sensibilidade permite tentar dialogar de uma outra forma. Por exemplo, por que o professor entra como um general para crianças de 10 anos? Então, isso podia... Enfim, vou ficar repetindo, mas eu acho que artistas trazem possibilidades de diálogos. Sim, eu acho também. Eu acho que ao invés de sucumbir de medo desse general, constrói uma outra saída. Tem uma rebeldia, como a Letícia falou, né? Há uma rebeldia, né? O riso tem uma rebeldia. Mas ela não é censurada, né? E só para completar, eu acho que quando você estava falando da questão da denúncia, e que você não fica de fora, né? O que eu entendi, você me corrige se eu estiver equivocado, é que denúncia, o riso é uma denúncia, o humor é uma denúncia, mas não é uma acusação, né? Não. Quer dizer, é uma denúncia, sim. Né? Quer dizer... Que inclui, né? Que inclui o denunciante, né? Ele está denunciante por naquele estratagema ali, é o denunciante, né? Uhum. Aliás, eu não recomendo sentar em mesas de humoristas, só humoristas, porque é uma disputa desse lugar várias vezes, é cansativo. É isso, obrigada. Muito obrigada por tudo e por tanto. Muito obrigado. Eu quero terminar essa noite agradecendo ao Rafael, a todos vocês que estiveram aqui. Gentileza, gratidão enorme. Rafael quis, né? Assim, a gente fez um convite, ele veio com
com essa potência de trabalho, né? Não é à toa que eu falo que é um estudioso, né? Veio estudando, eu vim tendo notícias desses estudos, né? Vim escutando, a gente veio trocando figurinhas, que você, enfim, ano que vem, né? Virada de ano terminando, que ano que vem a gente faça uma outra dessa. Eu acho que tem um rabo aí que a gente precisa resgatar e fazer uma outra conversa bem boa como essa. Uma boa noite a todos vocês. Rafa, você quer terminar? Não, eu vou ser sucinto, eu queria agradecer muito primeiro ao convite, Angélica, Gradiva, a todos vocês que vieram, escutaram. Eu estava nesse fluxo de pensamento, eu acho que isso funciona para mim, eu gosto de estar nesse devir, eu acredito nisso, e uso isso como ferramenta também, então eu gosto, espero que tenha sido gostoso para todos. Vocês falaram de uma revista, eu não entendi totalmente, mas me interessa saber um pouco disso e de alguma forma estar ali dialogando. Revista, adoro, revista. Carolina Infante, Carolina Infante, Juliana Valadares. Adoro a ideia de revista. Nos juntamos nessa terça-feira, elas apresentaram um projeto para uma revista Gradiva, que vai ser lançada, enfim, assim que a agenda estiver pronta, que a gente vai juntar todos os alunos e falar um pouco disso, mas é uma revista, enfim, a Juliana e Carolina, não sei quem é que está aí, eu estou vendo a Juliana aqui no meu vídeo, mas é uma revista que vem trazendo humor, atualidade, o rigor da psicanálise. Acho que a gente vai fazer um excelente trabalho. Aí eu estou só dando suporte, essas meninas estão trabalhando e fizeram um trabalho assim, incrível nesse trio que arrumaram. Angélica, como tia, posso falar rapidinho? Claro, Mônica, imagina, você tem sempre voz nesse espaço. É porque eu também acompanhei muito, e Rafa falou assim, que foi uma coisa intuitiva, né? E era, porque ele ligava para Cabo Frio, pequenininho, imitando o Silvio Santos, e eu caía bonitinha, entendeu? Então, é intuitivo, sim, desde pequeno. Esse menino tem esse humor dentro dele, esse fazer rir e trazer alegria para a gente. E continua fazendo isso lindamente. Então, queria dar esse depoimento, porque assim, é dele, ele é um fofo e é uma pessoa extremamente sensível. Um coração que, nossa, sem palavras. Então, até me emociona. Obrigado, Moni, te amo, saudades. Beijo, meu amor. Isso é traço de infante, tá? Obrigada, amor. Beijo, obrigada por essa noite. Obrigada, Rafa. Obrigada, gente. Obrigado, muito obrigada. Muito obrigada, Rafa. Gente. Ótimo. Até a próxima.